Fala pessoal, continuando aqui, agora a gente vai começar a ver um pouco mais de CSS, beleza? Então, como a gente vai falar mais de CSS, a gente vai mudar a maneira que a gente está trabalhando. Eu estou trazendo o CSS aqui já para você, porque a gente praticamente acabou de ver as tags HTML, tem bem mais coisas para você ver, mas a maioria das coisas que você precisa ver é documentação. É ler o que tem de atributo na tag P, o que tem de atributo na tag num input diferente, enfim, são documentações e como eu te falei, eu não vou ficar lendo a documentação aqui para você, porque eu acho que é perda de tempo para você. Então, a gente vai começar a escrever mais CSS, então. E aí, como a gente vai fazer isso, eu vou te mostrar maneiras de executar o CSS e você já viu algumas delas, mas a gente vai mudar um pouquinho aqui como que isso funciona. Então aqui eu estou com o documento HTML, eu nem mudei nada aqui, porque é só para te exemplificar aqui. E para eu executar o CSS aqui, a gente tem duas maneiras que você já viu, né? Eu posso tanto usar a tag style aqui, eu não precisaria necessariamente pôr ela aqui, eu posso pôr essa tag style em qualquer lugar do documento, mas é muito comum você ver ela dentro da head aqui, mas pode ser em qualquer lugar que você quiser. E aí, eu vou fazer uma div aqui, vou colocar uma classe. E aí já uma dica aqui para você, sempre que você for usar CSS, sempre opta por classes. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, sobre a especificidade, a palavra, das classes, dos IDs, das tags, enfim. Tem uma continha que a gente faz que a gente consegue ver qual classe vai ser aplicada primeiro aqui no seu elemento, beleza? Mas sempre opta pelas classes, que é o modo mais, entre aspas, seguro de você trabalhar com o CSS aqui, com seletoras de CSS. Mas a gente vai ter aula específica sobre isso. Eu vou chamar aqui de caixa. Então, se eu quero selecionar essa caixa, só para a gente ter como exemplo, eu posso usar o ponto caixa, que é a classe, e aí eu posso estilizar isso aqui. Para a gente ver ela na tela, a gente vai ter que fazer algumas coisas aqui. Colocar a altura, 120 pixels, e largura de 120 pixels. Beleza, minha caixa está aqui. Então essa é uma das maneiras. Como eu te falei, eu poderia colocar essa tag style em outros locais. Por exemplo, se eu pôr dentro do body, ela vai funcionar exatamente da mesma maneira. Inclusive, você pode ver gente usando isso aqui dessas maneiras assim. Tá? Qualquer lugar que eu colocar, o estilo vai ser aplicado. Beleza, essa é uma das maneiras, a tag style. A outra maneira é utilizando o atributo style aqui do elemento. Então essa é a segunda maneira. Inclusive eu posso tirar isso tudo aqui, agora essa classe não vai fazer mais sentido, porque ela não vai fazer mais nada, e eu posso mover isso aqui para cá, no caso. E aí sem mudar nada, sem mexer em nada, nem indentei o código, nada, já salvei e você vê que isso aqui já foi aplicado. Se eu mudar aqui, ele muda lá, beleza? Então essa é a outra maneira. Então a gente já viu essas duas e agora a gente vai mudar como a gente está fazendo isso aqui. Estou voltando aqui do jeito que estava, só porque eu vou copiar esse código aqui para a gente mover ele para outro lado. É muito mais comum a gente usar o CSS separado do HTML, porque fica mais fácil, os arquivos ficam menores, eu posso criar quantos CSS eu quiser, no caso, e aí a ordem aqui de importação vai importar também para você, mas é muito mais comum a gente usar assim. Então, como que a gente vai fazer de agora para frente? Primeira coisa, eu criei essa pastinha Assets. Aqui tem umas imagens aqui SVG, não liga com isso, que é do outro site que eu estava fazendo. E aí, dentro dessa pasta Assets, você cria uma pastinha chamada de JS, beleza? CSS, desculpa. CSS, beleza? Então tem a pasta de CSS aqui. Fazendo uma interrupção rapidinha aqui no vídeo, só para te falar para você se inscrever no canal. Se tiver inscrito, confere se tá realmente inscrito mesmo, marca aquele sininho e dá um joinha nesse vídeo. Isso é super importante para quem cria conteúdo, saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Bora de volta pro vídeo. Eu falei JS porque a gente também criaria, se fosse fazer o JavaScript, uma outra pasta de JS aqui. Eu vou até deixar pronto assim, ó. E aí a gente tem os assets, os recursos que a gente vai usar para a gente fazer o nosso site, entre aspas, beleza? E aí, tudo que for CSS vem na pasta de CSS, tudo que for imagem vem na pasta de IMG e tudo que for de JavaScript vem na pasta de JS. Beleza? E aí aqui eu teria os meus arquivos de HTML. E aí dentro da pasta de CSS eu vou criar um arquivinho chamado de styles.css.
beleza? A minha intenção, dependendo do tamanho que esse arquivo aqui for ficar, é jogar tudo nele, tá? Mas você pode ter quantos arquivos de CSS você quiser e linkar eles quantas vezes você quiser. E aí, suponha que eu queira mover o CSS para lá. Como é que eu faço? Simples, é só eu copiar o CSS em si, não a tag style. Então, eu copio o CSS e movo para cá. Agora eu tenho um CSS aqui dentro de um arquivo separado. Mas, agora eu posso eliminar essa tag, mas o problema é o seguinte, eu não tenho esse arquivo aqui linkado no meu HTML, então sumiu todo o meu estilo da minha página aqui. E como é que eu faço para linkar este arquivo aqui, que está aqui dentro da pasta assets, e aí isso é importante saber, ó, pasta assets, css, styles.css. Como é que eu faço para linkar ele? É basicamente assim, ó, aqui o Visual Studio Code também ajuda bastante se você tiver com dúvida. Você vai usar um link dentro do head e aí tem vários tipos, ó. Lembra que eu te falei? Isso aqui são metadados, tudo que está dentro do head são metadados do nosso HTML. Um desses metadados é qual arquivo de CSS a gente vai usar. Então aqui eu tenho, ó, link touch, link RSS, link print, tem um monte de coisa aqui. Um deles é o link CSS. Então a gente vai ter uma tag aqui chamada, tentando aumentar a tela, chamada de Hell Style Sheet, ou seja, é um CSS, que o CSS significa Cascading Style Sheet, eu acabei esquecendo aqui, CSS Cascading Style Sheets, beleza? Só não tem a palavra cascade aqui, mas a gente tem o Style Sheet aqui. Beleza, mas você não precisa mudar isso aqui é só você colocar essa palavra aqui quando você for usar CSS. Aí a gente tem um ref, né, href, que seria a URL do nosso arquivo ou o caminho relativo do nosso arquivo. Por que caminho relativo? Eu posso tanto pegar um arquivo que está na internet, por exemplo, com HTTP, né? http://www.meusite.com/ e aí se eu tivesse um arquivo.css, e aí eu copiaria esse arquivo aqui nesse caminho, assim como as imagens. Então esse seria um arquivo que ia carregar aqui todos os estilos que a gente colocou. E aí, por caminho relativo, quando a gente fala relativo, é o seguinte, eu tô nessa pasta aqui, ó. Eu tô falando mas meu arquivo index está nessa pasta aqui. É a raiz do meu projeto aqui. Então, a partir dessa pasta, em relação a essa pasta, que o index está, onde que está o meu arquivo CSS? Daqui eu tenho que entrar na pasta assets, tenho que entrar na pasta CSS e aí sim eu tenho o arquivo. Então, para eu pegar ele, assets, no caso, e aí CSS, ó, o VS Code já está fazendo aqui, ó, e aí styles.css. Em teoria, já é para carregar o nosso CSS, mas em alguns casos você tem que delimitar que você quer realmente que comece dessa pasta aqui. Aí, para você delimitar, porque aqui eu peguei o caminho relativo apenas chamando as pastas aqui, né? Se você não conseguir acessar assim, você pode também falar, olha, ponto barra aqui no começo. E isso é a mesma coisa, no caso, deixa eu voltar aqui. Esse ponto barra é a mesma coisa de eu falar, olha, nessa pasta aqui mesmo, tá? Nessa mesmo que eu tô para frente. Porque às vezes algum servidor pode simular que você está num lugar diferente do que você não está, e aí se você chamar essa pasta assets, ele vai tentar encontrar em outro caminho, beleza? Mas aqui pra gente já funciona, somente a gente colocar o caminho assim. Se assim funcionou, beleza. Então você vê que o nosso estilo está aqui. Aí lembra que eu te falei que eu posso ter vários arquivos, né? Às vezes esse arquivo está muito grande aqui no caso, e aí eu quero criar outro. Eu posso criar. Eu vou criar só de exemplo, ó. Exemplo.css. Daí eu vou colar essa tag aqui, só que eu vou colocar yellow aqui, beleza? Aí eu só quero te mostrar um negocinho aqui. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir no meu index de novo e vou carregar o outro CSS de exemplo. Só que eu vou carregar embaixo desse daqui. E eu vou te mostrar como que a ordem aqui vai alterar as coisas. Eu vou colocar exemplo. E aí, ó, você vê que quem é aplicado sempre no CSS é a última regra que o navegador viu. Então, se eu mudar isso aqui de ordem, ó, se eu pegar esse exemplo e colocar em cima desse estilo aqui, ó, eu copiei não,
pera aí, colocar assim, ó, em cima do lado invertido, você vê que o que é aplicado é sempre o último. Então, esse aqui é que vai ser aplicado, beleza? Então, se você tem a intenção de separar o seu CSS, colocar vários CSS, lembra dessa ordem. Fala, olha, eu preciso colocar o que eu quero que seja aplicado mais abaixo, porque senão não vai ser aplicado, beleza? Só isso que eu queria te falar, caso você queira separar o seu CSS em vários arquivos. Eu não vou fazer isso aqui e, na verdade, é mais interessante, lá no meio do curso do JavaScript, você vai ver a gente usar uma ferramenta que chama Webpack. E a função dessa ferramenta é permitir que a gente, por exemplo, separe tudo em módulos pequenos, né? Vários arquivinhos pequenininhos, porque fica mais fácil de gerenciar. E no final das contas, essa ferramenta une tudo num arquivo só pra gente. Por que ela faz isso? Porque para o navegador é muito mais interessante fazer uma requisição só. Então, se o navegador carregar um estilo e já carregou todo o seu estilo do site inteiro, mesmo que seja um arquivo grande, é melhor ele fazer essa requisição de uma vez do que ficar fazendo várias requisições, porque tende a ser tende a dar menos desempenho para o seu site. Beleza? Porque cada requisição é um trabalho a mais que o navegador tem que fazer. Mas beleza, então a gente separou aqui. Agora a gente vai começar, eu só queria te falar isso, você pode continuar se você quiser usando a tag style, você pode também, aqui vai ser muito difícil de você fazer, usar o atributo aqui. Vai ficar muito complexo o seu código, de você aplicar todos os estilos. Então eu recomendo que você use sempre o arquivo CSS aqui, beleza? E se você quiser, até interessante, eu já vou te mostrar um outro exemplo. Se você estiver separando tudo em aulas, tipo aula 1.html, aula 2.html, se você estiver fazendo isso, você pode colocar aula 1 numa pasta direta assim, e daí o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse arquivo, vou mover aqui para aula 1 aqui, e vou copiar essa pastinha assets aqui, e vou mover para aula 1 aqui também, beleza? E daí, se você quiser agora, você pode acessar a pasta da aula 1, e aí você já vai estar no arquivo index.html, ó, aula 1. E aí como eu não mudei a estrutura aqui, ó, eu continuo ainda do index, a partir do ponto de vista do index, buscando assets, CSS, styles, não muda nada aqui para mim, ó, você está vendo? Você está olhando aqui, não estou vendo diferença nenhuma aqui na tela, mas ele já foi aplicado ali, tudo. Ó. Se eu colocar um yellow aqui, ó, você vai ver. E daí você pode fazer o seguinte, ó, que eu acho interessante, se você quiser ir colocando várias aulas, tudo em pasta, separadinho, você pode copiar, Ctrl C nessa pasta, Ctrl V, e daí só renomeia para aula 2, aqui ficou 12, mas só para você entender, e aqui eu venho aqui para aula 12 aqui. Beleza? E daí aqui, ó, eu posso agora manipular os dados aqui dessa pasta aqui, ó. Eu posso colocar aqui pink, por exemplo, só para você ver, ó, que eu tô na pasta da aula 12. Isso aqui que eu tô fazendo tá tudo isolado. A aula 1 tá isolada, a aula 12 tá isolada e o meu aqui na raiz também tá isolado. Eu não vou fazer isso, como eu te falei, eu só vou começar a deixar arquivos para você quando a gente for fazer o sitezinho lá, montar aquele template lá. Beleza? Agora, você está vendo? Essa aula 12 não existe mais. Eu vou continuar mexendo aqui no meu index. Beleza? Então, deixa essa estrutura pronta para a gente ir agora vendo as aulas de CSS.